se a gente clicar em cima, ele expande para a gente, né? E aí aqui basicamente é para a gente dizer como a gente quer enxergar esse fluxo de caixa. Então a gente pode enxergar um fluxo de caixa diário. Então eu quero saber o meu fluxo de caixa ali por dia, do período X até o período Y. Ou eu posso ver o meu período mensal. E aí quando eu pego o mensal, eu vou vendo o fluxo de caixa mês a mês, tá? Nesse exemplo eu vou pegar mensal, tá? Então eu vou colocar aqui que eu quero mensal. E eu quero de 1/8 de 2024 até o último dia ali do mês 8, né? Que é o mês atual que a gente está. Então, de 1 a 31/8 é o nosso período que a gente quer puxar o fluxo de caixa. Descendo mais um pouco, a gente tem uma aba de configurações, onde essa aba de configurações a gente já tem um padrão, a gente não precisa mexer, tá? A não ser, é claro, que lá na frente vocês queiram ver, por exemplo, inativei algumas contas financeiras, mas eu quero puxar um período antigo, aí eu quero ver essas contas financeiras que eu inativei. Aí eu desmarco essa opção aqui do somente contas ativas, né? E aí ele vai te mostrar aqueles que estão inativos e tem resultado. E se a gente marcar esse todas as contas financeiras, por exemplo, ele vai te mostrar todas as contas financeiras que existem no sistema, independente se tem ou não lançamento naquela conta financeira naquele período que você selecionou, tá? Como exemplo, eu vou marcar essa daqui só para mostrar para vocês que ele aparece tudo mesmo estando zerado. Ok. Quando você monta aqui todo o seu filtro, você precisa gerar o seu fluxo de caixa. E aqui é um pouquinho diferente dos demais, né? A gente está acostumado a montar e clicar em filtrar. Só que aqui a gente não pode clicar em filtrar, porque ele vai te trazer uma versão desatualizada, tá? Então, se a gente bater o olho aqui, a gente está vendo uma versão desatualizada. Se a gente quiser, baseado no filtro que a gente acabou de fazer, antes de qualquer coisa, a gente tem que dar um botão direito e pedir para o sistema gerar o fluxo de caixa. Então a gente clica gerar fluxo de caixa. O sistema pergunta se eu desejo gerar o fluxo com os filtros que eu acabei de selecionar. Eu vou clicar em sim. E aí ele vai me dar uma mensagem. Ó. O fluxo de caixa está sendo gerado. Uma notificação será enviada ao concluir conforme configurado nos parâmetros. Por que ele te dá essa mensagem? Porque dependendo do período que você puxar, às vezes um período muito longo, com muito lançamento, esse fluxo de caixa pode demorar um pouco para ser gerado. Então, o sistema ele te dá esse alerta e fala, ó, se você quiser fazer outras coisas no sistema, se quiser fechar a tela aqui do fluxo de caixa e fazer outras coisas, tipo fechar e ir trabalhando, não tem problema. Quando esse fluxo estiver pronto, você vai ser notificado. E aí a gente está vendo aqui, ó, tá vendo que tem um sininho agora com uma notificação aqui em cima, um número 1? Essa é a notificação que você vai receber quando esse fluxo estiver pronto. Né? No nosso caso aqui foi bem rápido, porque não tem muitos lançamentos, mas dependendo do período ali, do dia a dia de vocês, o período que vocês puxarem pode demorar mais. Então, quando a gente clica no sininho, ó, o sistema já me fala fluxo de caixa gerado. Fala qual que foi a geração, qual que foi os filtros que você colocou. E aí, para visualizar, é só clicar aqui em visualizar, que o sistema já te leva para o fluxo de caixa que a gente acabou de gerar. Né? Então, esse é o fluxo de caixa, né? Claro, ele ainda tem pouca informação, só que aqui a gente já consegue ver, né, baseado naquilo que foi criado, algumas informações, como, por exemplo, o saldo inicial, então, quanto eu tinha no início de agosto, a receita que foi gerada, e aqui seria interessante até, eu sei que não faz parte do treinamento, mas eu vou criar rapidinho aqui um que a gente costuma chamar de saldo final. Deixa eu só ver se talvez ele está ativo, está inativo. Não, eu vou criar rapidinho, porque aí ele te mostra exatamente quanto ficou no total. Então, vou criar aqui o saldo final. Ele é um saldo, não integra. A apresentação dele é 9999. Na verdade, ele vai ser... Zero, saldo... Ok, beleza. Agora eu vou só aqui no cadastro do fluxo de caixa habilitar ele, só para vocês entenderem, e vocês já vão entender o que eu estou querendo fazer aqui.
Ok. Pronto. Então aqui, ó, ele já te mostra o saldo inicial e o saldo final, tá? É só para vocês entenderem que ele vai iniciar com um saldo, vai ter todos os lançamentos lá dentro, e no final ele vai te dar o resultado daquilo. Então, teoricamente, teria que ser esse mais esse igual a esse. Eu criei bem rápido aqui, eu não configurei essa parte, tá? Da onde vai vir o saldo final. Por isso que o meu saldo inicial inicia nesse valor e termina, e o saldo final aqui ele não está fazendo o cálculo. Mas eu criei aqui justamente para vocês entenderem como vai funcionar, tá? Na hora ali para facilitar essa questão. Então, ele vai ter o saldo inicial, vai ter todos os lançamentos do seu fluxo de caixa e ele vai terminar ali com o seu saldo final, que basicamente vai ser a soma de tudo isso que aconteceu aqui dentro do seu fluxo, né? Para te dar o resultado. Ok, então aqui eu estou vendo só a minha receita particular de cirurgias. Mas e se eu quiser ver, por exemplo, quais são os títulos que foram gerados que entraram aqui dentro? Eu consigo pelo fluxo de caixa? Consigo. É um processo bem simples, né? Que aí a gente tem que ir na conta financeira que a gente quer trabalhar, que no caso aqui é a receita particular cirurgias. A gente vai clicar com o botão direito em cima e vai clicar numa opção chamada Drill Down, né? Que aí basicamente essa função vai abrir uma subaba para você, te dizendo tudo que está lá dentro. Então, quando a gente entra, a gente já consegue verificar que 10 mil do que está lá dentro veio de um recebimento de convênio. O nome do convênio é convênio, tá? Pode parecer estranho aqui, mas é que o nome que está cadastrado nesse exemplo, o nome do convênio é convênio mesmo. Senão aqui poderia estar escrito Unimed, Bradesco, GEAP, enfim, seria o nome do convênio. E aí a gente consegue ver se teve algum histórico, né? Todas as informações necessárias. Se ele teve uma nota fiscal, qual que foi o banco de origem e de destino. E os outros 7.200, eles estão lá no contas a receber. E aqui a gente já consegue ver aqueles testes que a gente fez hoje de manhã, nos treinamentos. Então, tudo que entrou no fluxo de caixa é referente àquilo que a gente fez hoje cedo. Então, a gente tem aquele treinamento 01, a gente tem aquele teste Evelyn, a gente tem aquele título que a gente gerou manual, né? Estava no nome da Sara, e aí a gente tem esse outro aqui que provavelmente é mais antigo, que não fomos nós que fizemos. E como eu puxei de agosto todo, ele já apresentou aqui para mim. Então, o sistema já te mostra aqui referente a qual título aquele fluxo de caixa está mostrando. E aqui, se eu ainda assim quiser entrar naquele título para fazer alguma alteração, como por exemplo, esse título aqui do treinamento 01 tá na minha conta financeira errada. Ele não deveria estar nessa conta financeira receita particular cirurgia, deveria estar em outra. Se eu quiser alterar, eu só dou um botão direito em cima desse título, clico aqui para abrir o título a receber, ele vai abrir, e aí eu vou naquela classificação do título, né, que a gente já tinha comentado, e altero a minha receita particular de cirurgias, tá? Deixa eu só fazer uma anotação aqui para passar para o José Edson, porque ele está bloqueado. Né, eu já vi aqui que ele não está permitindo alterar. Já vou enviar isso daqui para ele para permitir, porque isso daí é algo que normalmente acontece muito, né? Às vezes lançou uma conta financeira, na hora de revisar o fluxo, vê que a conta estava errada e precisa alterar. Vamos liberar a alteração da conta financeira na classificação do título. Isso, perfeito. Ok. Então, a gente faria a alteração aqui, poderia fechar essa tela, fechar essa segunda tela, e aí quando você gerasse novamente o fluxo de caixa, aquela alteração que você fez já entraria nessa nova conta financeira, tá? Alguma dúvida aqui, pessoal, nesse processo? O processo mais complicado do fluxo de caixa não é nem gerar ele, é cadastrar, né? E como hoje não é a parte de cadastros, aí fica um pouquinho mais tranquilo da gente falar sobre o fluxo de caixa. Ok, tá tranquilo, pode dar prosseguimento. Perfeito, então.
Então, com isso, a gente, né, finaliza aqui o fluxo de caixa. A geração ela é bem tranquila, é mais uma questão de revisão, é gerencial mesmo, tá? Então, vou fechar aqui a minha função de fluxo de caixa e vou agora trocar de perfil, porque agora a gente vai falar um pouco de repasse médico, né? Então, eu vou lá no meu perfil, que se chama repasse a terceiros, tá? Então, vou abrir aqui o meu perfil de repasse a terceiros, e de maneira geral aqui a gente trabalha com uma única função, tá? Que é o repasse para terceiros. Só que para que as informações cheguem aqui dentro do repasse para terceiros, a gente tem diversas outras ações que precisam ser tomadas, como, por exemplo, as regras do repasse precisam estar ok, os terceiros, que no caso seriam os médicos, precisam estar cadastrados, precisa estar vinculado no repasse, e o processo operacional, tanto da tesouraria quanto do faturamento, precisam estar funcionando, tá? A tesouraria, a partir do momento que eu gero aquele título que a gente viu que envia para a tesouraria para receber do paciente, ele já gera o repasse. E o faturamento, a partir do momento que a gente faz o retorno de convênio, que é a informação de que o convênio pagou, ele também vai gerar o repasse, tá? Com essas informações funcionando, a pessoa responsável pelo repasse, ela só precisa abrir a função, que ela já vai ver todos os repasses que foram gerados ali por período, por tipo de atendimento, por convênio, enfim, da maneira que for melhor para vocês, tá? Porém, se o repasse quiser gerar novos, por exemplo, recalcular o repasse, porque por algum motivo algo não foi gerado, ele também pode, tá? Então, quando a gente abre a tela do repasse para terceiros, a primeira coisa que a gente vê aqui são os terceiros, né? Então, você vai ter uma relação com todos os médicos, disponíveis para repasse, tá? A gente vai ter a informação de se esse médico tem algum valor pendente para ser repassado e se esse médico tem algum valor liberado. Qual a diferença, tá? Valor pendente, tudo aquilo que está provisionado para ser repassado para ele, né? Então, você vai ter aqui, lá, por exemplo, 100 mil reais aqui para o Dr. Matheus. E o valor liberado é aquilo que, de fato, já foi liberado para ser pago, que não necessariamente está pago, mas já está liberado para ser pago. Ou seja, no caso do particular, já tem o título gerado ali e já está permitido você pagar aquele valor para o médico. Ou no caso do convênio, o retorno já foi feito, o faturamento, a pessoa responsável por fazer esse retorno já disse que o convênio pagou, então esse valor também já fica disponível, já fica liberado para que a gente possa repassar para o médico, tá? Então aqui a gente tem essas duas opções. Ok, vamos supor que a gente abra essa tela e algum médico aqui não gerou repasse para ele. Um exemplo muito comum que pode acontecer aqui é o médico ter sido criado ali, o terceiro dentro da regra do repasse, ter sido criado após a geração da conta, após todo o processo que faz gerar repasse. Quando isso acontece, a pessoa responsável pelo repasse ela precisa fazer um recálculo aqui dentro. É um recálculo bem simples, mas que precisa ser feito, né? Então, ela vai dar um botão direito aqui e vai vir nessa opção chamada Gerar repasses no período. Quando ela clica nessa opção, o sistema ele abre essa tela de gerar repasses no mês, e aí a gente só precisa dizer para o sistema qual é o período que a gente quer gerar o repasse. Então, por exemplo, eu quero puxar do dia 1º/8 até o dia 31/8, com o mês de referência, então o mês de referência do pagamento é o mês 8, né? Poderia já colocar uma data base de vencimento aqui, né? Então, por exemplo, tudo que eu estou gerando do mês 8 eu quero pagar no dia 31/8, né? 31/8/2024, que é, né, eu coloquei aqui o último dia do mês, mas eu não sei qual que é o critério de pagamento de vocês aí, aqui é só um exemplo. Qual é o meu tipo de data? Então, baseado nessa data de 1/8 a 31/8, o que eu quero pegar? Eu quero pegar em cima da produção, eu quero pegar em cima do fechamento da conta, ou, por exemplo, eu quero pegar em cima da entrega do convênio, né, que é quando de fato o convênio pagou. Nesse exemplo que eu estou fazendo com vocês, eu vou pegar em cima da produção, porque a gente não tem nenhum convênio gerado, a gente só tem as contas que a gente fez hoje de validação, né? O tipo de pessoa, e aí aqui eu posso gerar tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica,
Por quê? Porque vocês podem ter médicos terceiros que você paga na pessoa jurídica dele, não na pessoa física. Então, você consegue também separar esses pagamentos dessa forma. No meu exemplo, eu vou gerar para todos, tá? Tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. O que eu desejo fazer para os repasses existentes que já estão em aberto? E aí, aqui é bem importante, eu gosto de sempre atualizar. Por quê? Porque já tem alguns repasses ali, por exemplo, que já pode ter sido gerado. Quando a gente pede para atualizar, ele vai pegar esse repasse que já está ali e vai unificar junto com esses novos que você está fazendo para já pagar tudo de uma vez só. Tá? Então ele já pega ali, se tinha 2, 3 ali, vai aparecer mais 5, no final vai ficar somado todos eles num único pagamento de repasse. Tá? E aí eu posso trabalhar também, se eu quero trabalhar com um convênio específico, né? Eu só quero gerar repasse agora para os particulares, por exemplo. Eu só quero gerar para o SUS. Então eu consigo trabalhar dessa forma. Aqui eu vou deixar em branco, que eu quero gerar para todo mundo. E daqui para baixo, a única coisa que a gente precisa marcar, que inclusive eu já anotei, que eu estava validando mais cedo, para que isso já venha marcado automático, tá? Que é a opção chamada gerar repasse. Porque é essa opção que faz gerar o repasse mesmo ali na telinha para vocês. Mas vocês não vão precisar marcar isso, porque ele já vai vir marcado de forma automática, tá? Então, com tudo isso preenchido, eu vou clicar em gerar. O sistema vai verificar se tem um novo repasse ou não. Nesse caso aqui, ele trouxe a mesma informação, porque eu já tinha feito esse cálculo, tá? Então, esses valores que a gente já está vendo aqui já foi baseado nesse cálculo mesmo. E aí, ele geraria aqui todos os meus repasses a serem feitos, tá? Ok, repasse gerado, agora a gente tem que trabalhar com um por um, né? Para a gente poder liberar o repasse de cada médico, para que o financeiro possa fazer o pagamento. Então, o único que tem valor para a gente aqui é esse médico anestesista teste, que a gente sabe que tem um valor de 5.600 ali para a gente pagar para ele, tá? Então, eu vou dar um duplo clique em cima desse médico, e aí o sistema vai me trazer o repasse dele. Então, a gente tem aqui o número do repasse, a referência aqui é 1 do 8, né? A gente indo para o lado aqui, a gente vê que ele ainda está em aberto, que significa que ele ainda não foi pago, né? Você ainda não trabalhou com ele. A condição de pagamento é à vista, o que significa que quando a gente fechar aqui a informação do repasse, o título a pagar, nesse caso, né, vai gerar para a data de hoje, porque o pagamento é à vista, né? E se você precisar, obviamente, alterar qualquer informação aqui, é só a gente clicar em ver, que a gente pode mudar. Então, por exemplo, se eu quiser mudar minha data do pagamento para, normalmente a gente trabalha aqui com o 20º dia do mês subsequente, né? A gente pode, que aí o vencimento dele vai jogar sempre para o 20º dia do mês subsequente. Então, eu vou salvar aqui, vou manter esse do 20º dia. Se eu der um duplo clique mais uma vez aqui, eu consigo ver todas as informações desse repasse, tá? Essa primeira tela aqui, que é o vencimentos, apesar dela aparecer primeiro, ela é a última que a gente trabalha, tá? Porque a geração do vencimento é a geração do pagamento para o médico. Então, se eu gerar o vencimento, eu estou dizendo para o sistema que aquele valor está ok e que eu já posso gerar um título ali, né, para que o médico receba, tá? A segunda aba aqui em cima, que é a aba procedimentos, ela já traz tudo o que gerou o repasse para o médico, tá? Então, se a gente olhar aqui, ó, a gente tem todos os pacientes que aquele médico fez, inclusive aqueles 2 de hoje cedo estão aqui, ó, a gente consegue ver eles. Todos os pacientes que aquele médico fez, qual que é o valor do repasse que deve ser feito para ele e qual é o valor liberado. E aí, qual a diferença do repasse e do liberado? É exatamente aquela diferença que a gente viu aqui atrás do pendente e liberado. Repasse é aquilo que está previsto para repassar para ele, só que não necessariamente vai ser repassado. Então, por exemplo, se o convênio glosou algum valor, o valor do repasse vai ser um e do liberado vai ser outro por conta dessa glosa, tá? Então, ele vai ter, pode ser que tenha essa diferença aí dentro, tá? Então, aqui a gente vai ter todos as informações do paciente, qual que era o convênio dele, né? Qual era, vamos ver aqui, o tipo de atendimento, então se era um paciente que estava internado, ambulatório, pronto-socorro, então você tem todas as informações aqui dentro. Conferiu, todos esses valores estão corretos,
a gente pode fazer o repasse. Se, por exemplo, esse valor aqui, ó, esse raio-x de perna, você não vai pagar para o médico por algum motivo, você pode retirar ele daqui. Ele ainda vai ficar pendente, tá? Ele ainda vai ser um valor pendente, mas você pode retirar ele do pagamento desse mês, por exemplo, jogar para o mês seguinte, tá? Para fazer isso é bem simples, a gente dar um botão direito em cima e a gente pode desvincular o item do repasse. Que aí quando a gente desvincula, o sistema pergunta se eu quero desvincular, ele vai sair daqui, então ele já não está mais aqui, né? O raio-x de perna que estava aqui não está mais aqui, porém ele ainda vai ficar pendente para o recebimento. Você só não vai pagar ele nesse mês, tá? Então, se eu quiser vir aqui em materiais, eu iria conseguir ver os materiais se também tivesse. Nesse caso, ó, tem uma seringa descartável que, como aqui a gente é só testes, né? Só esses cadastros não são reais, cadastraram aqui para gerar repasse de seringa para o médico. A gente sabe que normalmente isso não acontece, mas nesse caso aqui gerou. Normalmente, materiais são para os fornecedores de OPME, né? Então, os OPMEs ali a gente pede para gerar a porcentagem de pagamento para o fornecedor, e aí ele geraria aqui dentro, tá? Ok, tudo conferido e tudo aprovado, a gente agora pode gerar o repasse, né? Que aí agora a gente gera um título, que esse título vai chegar lá para o financeiro, para o contas a pagar, e o financeiro vai fazer o pagamento para o médico. Como que eu faço isso? Aqui dentro dessa tela de vencimentos, eu vou dar um botão direito do mouse e vou clicar nessa opção chamada Gerar Vencimentos. Que aí o sistema vai calcular tudo que tem de repasse para ele ali dentro e vai jogar para mim aqui, já com o 20º dia do mês subsequente, que foi o período de vencimento que eu solicitei, tá? Então aqui ele vai me dar qual é o valor do repasse, o título ainda está em branco porque a gente ainda não gerou o título, né? O valor líquido, se tivesse algum valor de despesa, quanto que você repassou de procedimento, quanto que você passou de materiais e assim por diante, tá? Ok, com isso gerado, a gente pode agora gerar o título para pagamento desse repasse. Então, a gente vai dar um botão direito do mouse aqui, a gente vai clicar na opção mudar status repasse, que agora ele vai mudar aquele status que a gente já tinha visto, deixa eu só mostrar para vocês ali, que a gente já tinha visto que ele estava aberto, agora ele já mudou o status para fechado, tá vendo? Então, ele não está mais aberto, agora ele já está fechado. E após fechar o repasse, e aí é bem importante entender que após fechado a gente não consegue mais incluir e nem excluir nada daqui de dentro. Após fechar, a gente pode gerar o título. Então, vou dar um botão direito novamente. No caso de vocês aqui, ele está pedindo para passar por uma aprovação, tá? Não sei se vai permanecer dessa forma, aí a gente tem que verificar. Essa aprovação ela vai cair para aprovadores, né? Então, se tiver alguém que precisa aprovar esses valores antes de gerar o título, essa informação vai cair para lá, tá? Caso não seja necessário, a gente tira essa opção. Caso seja necessário, a gente mantém, tá? Então, vou liberar o repasse para aprovação. E aí, como eu sei que eu já sou como total, eu mesmo já vou aprovar o repasse, tá? Mas no caso, se tiver esse processo de aprovação, no momento que você liberasse, somente a pessoa responsável pelas liberações, pelas aprovações, que ia conseguir enxergar essa opção chamada aprovar repasse, tá? Então, por isso tem que verificar se realmente vai ser necessário ou não. Caso contrário, né, a pessoa que tem que aprovar o repasse vai aprovar o repasse. Após o repasse estar aprovado, é só a gente dar um botão direito. Deixa eu só verificar aqui que não está aparecendo para vocês gerar o título. Que a gente precisa gerar o título aqui. Provavelmente por conta dessa questão da autorização.
Só verificar uma coisa aqui rapidinho, porque ele não está habilitado para gerar o título, tá? Ok. Então, eu liberei aqui, ele estava realmente bloqueado, tá? Para gerar o título. Depois eu vou até conferir com Alencar e com o José Edson, porque eu vi aqui que eles habilitaram o nota fiscal e desabilitaram o gerar título. Se vocês já souberem, quiserem me explicar, talvez vocês tenham alguma regra aí que é obrigatória a geração da nota fiscal e não do título? Tem, sabe me dizer se tem alguma particularidade assim? Então, tem três situações. Tem o repasse de OPMS, né? Essa aí Uhum. o fornecedor emite a nota. Então, é dada a entrada na nota, mas antes disso, o faturamento, né, dos convênios, o OPME de convênio, o faturamento do convênio gera o repasse, né? E já recebeu as notas do fornecedor. Aí ele emite um relatório e encaminha para o financeiro pagar. Aí a gente cria contas a pagar, né? Na situação de hoje. Entendi. Os repasses de honorários médicos, o faturamento faz o cálculo, né? Após ter recebido do convênio. Então, Uhum. o convênio creditou na conta corrente o valor. Aí o faturamento
gera um relatório de repasses de honorários médicos, encaminha para o médico emitir a nota fiscal, com cópia por contas a pagar. O médico emite a nota fiscal e encaminha por contas a pagar. O contas a pagar dá a entrada na nota e faz o pagamento. Ah, entendi. Então, mas primeiro chega lá no contas a pagar, né? De técnicos de arco e vídeo, né? Que também o fornecedor, eles mesmos vêm e traz uma cópia da ordem de serviço, né? De todas as cirurgias que eles fizeram no período, que eles participaram no período. A gente emite um recibo e paga o técnico. Entendi. Tá. Então, eu vou seguir nesse fluxo mesmo aqui que já estava desenhado, porque vai ser praticamente a mesma coisa, tá bom? Isso. E aí eu estou entendendo que por exemplo, esses repasses que a gente tem que gerar o contas a pagar, ele já vai vir gerar, a gente vai gerar ele de forma automática, né? Aí nessa função, repasse médico. Isso mesmo, já vai ir de forma automática. E aí ele gera o contas a pagar e lá pelo contas a pagar vai ser vinculado à nota fiscal, porque o contas a pagar tem que receber informação também, né? Ah, tá certo. Quer dizer que antes da nota fiscal gera o repasse, né? E depois vincula ele com a nota fiscal. Isso, ótimo. Perfeitamente, isso mesmo. Aí o processo fica completo, realmente. Exato, porque aí a informação já fica lá, fica só pendente de pagamento. Enquanto não tiver com a nota vinculada, não paga, mas a informação já fica para eles. Ok. Tá? Então, ok. Então, depois daquilo que a gente fez, né, de aprovar o repasse, agora a gente vai vir aqui nessa opção chamada gerar título a pagar. Né? Então, eu vou gerar o título a pagar. O sistema me diz que o título foi gerado com sucesso. E aí, essa informação já está dentro do financeiro. Tá? Então, a gente já tem lá esse título a ser pago, que está para o 20º dia do mês subsequente. E agora está só pendente de pagamento. Tá? Então, se a gente der um botão direito aqui e vir nessa opção chamada título a pagar, o sistema vai levar a gente lá para aquele título, né? Que está aqui pendente para ser pago para o médico. Né? Ele ainda não foi feito baixa nenhuma, então ele ainda não está pago, porém, ele já existe a necessidade de pagamento para que o financeiro possa cobrar essa nota fiscal dele. Tá? A partir do momento que ele gera a nota fiscal, o financeiro ele só precisa vir aqui com o botão direito, vir nessa opção chamada nota fiscal, e aí ele gera a nota fiscal baseada no repasse. Por que a gente precisa ter o título primeiro? Porque quando a gente chega aqui na nota fiscal, a gente tem uma opção com o botão direito, e aí aqui na geração da nota fiscal, a gente tem essa opção gerar nota fiscal terceiro, né? Que aí a gente vai buscar o repasse daquele médico, a gente tem que colocar os dados da nota fiscal, tudo certinho, né? Padrão. Colocou todos os dados da nota fiscal, a operação, de que é uma nota fiscal de serviço, condição de pagamento, que é o 20º dia, e filtrou, inclusive, deixa eu até colocar aqui o médico, né? Era o médico anestesista, que ele que vai ser a pessoa da nota fiscal, né? A nota fiscal vai vir no nome dele nesse exemplo. Quando eu filtro aqui, o sistema já encontra, tá vendo? Ó, ele encontrou aquele repasse. Se eu não tivesse gerado o título, o sistema não encontraria esse repasse. Então, por isso que a gente precisa primeiro gerar o título, para depois a gente vincular a nota. Então, tá lá o título pendente de pagamento, o financeiro está aguardando a nota. Quando essa nota chegar, a gente vai gerar essa nota, vai vincular ela ao repasse. O sistema... aqui ele já me deu uma mensagem, porque no repasse lá, na primeira tela lá, eu não vinculei nenhum procedimento, né? Que eu precisaria, obviamente, ter informado aqui, que é o prestação de serviço, por exemplo, né? Eu não sei se tem um procedimento chamado prestação de serviço aqui na base de vocês. Serviços aqui, ó. Então, a gente coloca lá dentro de serviços a operação nota fiscal de serviço, 20º dia do mês subsequente, só para a gente fazer de novo aqui. O médico anestesista. No caso aí você fala gerar, eu estou dando a entrada na nota, né? Entrada na nota, isso, é. Tá certo. É que chama gerar nota fiscal, né? Mas é a entrada da nota.
Então, feito isso, eu gerei a minha nota fiscal. Minha nota fiscal já está vinculada com aquele meu repasse, né? Se eu olhar aqui meus vencimentos, já está lá para o dia 20/9, tudo certinho. E aí eu só preciso calcular a minha nota fiscal, provavelmente vai dar aquele mesmo erro de hoje cedo. Conta contábil, local, tá? É que eu ajustei, tá? Antes estava aparecendo aquela tela vermelhona, agora eu ajustei para aparecer a consistência mesmo. Mas aí você geraria aqui e ele já estaria tudo vinculado. Então agora a gente já tem o título, já tem a nota fiscal, agora o financeiro já pode pagar, né? Esse médico. Então assim, é um processo bem simples, não é um processo complicado. E aí a partir do momento que o financeiro der a baixa nesse pagamento, esse valor pendente aqui vai sumir. Obviamente, se nesse meio tempo novos valores pendentes forem surgindo, vai sumir só aquilo que de fato o financeiro pagou. Então, se aqui tivesse 5 mil redondo, né? E o financeiro pagasse 4 mil, ia ficar pendente ainda aqui R$ 1.000, porque ainda está disponível ali para o médico, tá? Mas isso só acontece, ele só some daqui quando o financeiro der a baixa no título, né? Então, quando lá no nosso título a pagar, o financeiro der uma baixa naquele título a pagar, aquele valor ele some. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim. Eu acho que caiu aqui, tá dando. Não, aqui não interrompeu, não. Vocês estão com acesso no Tazi aí, de vocês? Não, eu não. Eu acho que o Tazi caiu. Ah, Não certo. sei se não sei se o pessoal da infra está fazendo alguma atualização. Os usuários que o Thiago nos forneceu não está dando Não certo. está funcionando, né? Tem que aprimorar lá. Já passamos para ele, já. Ah, legal. Eu tô vendo aqui que realmente caiu. Mas graças a Deus caiu já depois que a gente já tinha feito tudo. Eu só ia lá no Contas a Pagar só para mostrar o título vinculado com a nota. Mas aí deu para entender. No nosso caso, é o particular. A gente só repassa OPMS e serviço do técnico de imagem, né? Do arco e vídeo. E dos convênios, o repasse vai ser criado lá no faturamento e a gente vai gerar ele aqui no financeiro, é isso? Isso mesmo, é isso aí. Gerar ele aqui no financeiro e ao receber a nota do repasse médico, né, a nota emitida pelo médico, aí a gente vincula a nota para poder fazer o pagamento. Isso aí. Maravilha. Perfeito. Bom, então é isso, né? Não tem mais muito o que mostrar no sistema, não. Era mais tirar dúvidas mesmo, mas como caiu aqui, eu não vou nem conseguir mostrar para vocês. Mas acredito que deu para entender, né? Sim, aí eu claro, se surgir... anotei aqui para verificar com o Thiago a questão do módulo do orçamento, né? E também a questão dos relatórios, emissão de relatórios que não teve no treinamento, né? Ah, entendi. Aí alguma etapa aí. É bom ver com ele para a gente marcar. Tá certo. Eu já anotei aqui e vou formalizar. Perfeito, então. Bom, acredito que seja isso. Então, muito obrigado, pessoal, pelo tempo aí disposto. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode procurar o Thiago, ou se quiser pegar meu contato, pode pedir para o Thiago também. Eu tiro as dúvidas necessárias que vocês precisarem, tá? Tá ótimo. E aí a gente vai fazendo aí aos poucos para a gente ter um sisteminha legal funcionando bacana para vocês aí. Beleza. Obrigadão, tá Pedro. Obrigado, Edmar. Obrigado, pessoal. Boa tarde para vocês aí. Bom trabalho. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.